Perdi o emprego ano passado, depois do divórcio. O pai da minha ex-mulher era o dono da empresa. Ele me mandou embora com um valor de rescisão modesto. Foi uma fase sombria. Por uns 6 meses, eu bebi, da manhã até a noite, depressão lenta e patética. É mais difícil do que parece. Tipo, se matar. Toda manhã, eu acordava querendo que acabasse. Descer para a doce escuridão e sentir nada. Em setembro, meu cartão de débito foi recusado. Aquele som, aquele sinal de negação que a maquininha fez, indicando que eu não tinha dinheiro, que mesmo aqui, entre meus colegas desocupados, eu estava no fundo do poço. Comecei a procurar emprego, qualquer emprego. Achei um anúncio na internet que dizia: professor substituto, educação especial / superdotados. Nunca fui chegado em criança. Não gosto delas. Não odeio, mas também não gosto. No entanto, isso não era uma opção. Eu estava desesperado. Dirigir pela estrada longa e sinuosa até a escola foi como ser transportado no tempo. Os prédios da cidade vizinha evocavam uma estética do período anterior à guerra. Carvalhos altos e majestosos emprestavam suas sombras no calor do verão. Todo mundo na área conhecia a escola, particular, de elite. 2 vice-presidentes e um presidente da Câmara eram alunos. Meu carro parecia super velho no estacionamento, mas como disse, eu estava desesperado. Quando entrei, a recepcionista me olhou, sabendo já do que se tratava. Você está aqui para o emprego de professor substituto, não é? Eu balancei a cabeça. Venha comigo. Ela andou por um corredor longo. Eu segui. Paramos em uma porta grande, industrial. Os números apitaram, ecoando pelo corredor enquanto ela digitava um código. Uma eclusa fez um barulho quando a porta abriu e descemos em uma área subterrânea. Ela parou no topo da escada. Fez um sinal para eu continuar descendo. Só posso vir até aqui, ela disse. Eu hesitei. Algo não estava certo. Nós pagamos em dinheiro, diariamente, disse ela. Não tenho orgulho disso, mas como eu disse, eu estava desesperado. O quê? Eu falei. Pode seguir em frente, as instruções estão na mesa. Ela se virou e saiu, a porta zumbindo enquanto fechava, se encaixando no lugar com um estrondo. Os compressores de ar entraram em ação, selando a porta. Meus passos foram abafados quando desci, como se algo estivesse absorvendo o som. No fundo, um pequeno corredor se estendia até outra porta, redonda, tipo uma porta de hobbit. Curioso agora, caminhei em direção a ela. Minhas mãos a acariciaram. Madeira grossa, quente ao toque, parecia viva. À esquerda da porta havia um pequeno papel. Dizia simplesmente: regras. Abaixo estavam as palavras: essas crianças são crianças especiais, alunos bolsistas que moram em uma cidade pobre. Para o sucesso delas e a sua segurança, as seguintes regras devem ser seguidas. Regra número 1. Quando as crianças começarem a sussurrar, não vire as costas para elas. Regra número 2. A enfermeira vai tirá-las às vezes da sala de aula. Quando voltarem, não faça contato visual por 15 minutos. Regra número 3. Não tente ajudá-las depois das visitas da enfermeira. Regra número 4. Qualquer desobediência por parte das crianças deve ser punida imediatamente pressionando o botão vermelho. Regra número 5. Seu pagamento está no envelope, mas não pegue até que o dia acabe. A falha em quaisquer uma dessas regras isentará a administração da responsabilidade por danos. Era isso que estava escrito. Estranho, mas havia um envelope sob o papel
com 7 notas de 100 novinhas. A atração do dinheiro rápido superou quaisquer problemas que eu teria em obedecer àquelas instruções estranhas. Naquele momento, o sino tocou. Caminhei até a porta pequena, que agora estava entreaberta. Dentro havia uma sala de aula. Estranhamente, as crianças entraram por outra entrada. 27 delas, alunos da 2ª série. Elas pareciam normais, só um pouco quietas. Uma pasta na mesa tinha meus planos de aula para o dia. Simplesmente comecei. Por volta das 10 da manhã, as crianças tiveram o recreio. Elas saíram pela porta delas. Eu observei pela janela enquanto corriam para fora, em um gramado, para frente e para trás. De repente me lembrei. Estávamos no subsolo? Ou assim eu pensava, pelo menos. Como que esse gramado poderia estar ali? Talvez a parte de trás da escola descesse e eu simplesmente não tinha percebido quando entrei. Quando o recreio acabou e as crianças voltaram, a energia delas estava mais baixa. Eu escrevia na lousa. Quando começou, um sussurro fraco, como o farfalhar das folhas de outono. Minha mão congelou. Eu tentei virar, mas estava preso. O sussurro cresceu, como abelhas zumbindo, cada vez mais alto, como um enxame. As luzes diminuíram, assumindo um brilho de final de tarde. Com o coração batendo forte, reuni toda a minha vontade e movi minha cabeça cerca de 1 centímetro. Na beira da minha visão, uma forma sombria pairava, onde estava a primeira mesa. Enquanto eu olhava, ela se fundiu em um dos alunos. O sussurro ficou mais nervoso, mas eu senti sua força sobre mim diminuir. Movi minha cabeça mais, e mais formas sombrias se fundiram em crianças pequenas. Virei de vez, encarando a turma. O som se dissipou e tudo voltou ao normal. As luzes se acenderam. Depois de um longo momento, um dos meninos levantou a mão. Oi, pode falar, Eu não sabia o nome dele. Johnny, Ele disse. Sim, Johnny, eu respondi. a resposta é 7. Ele disse. Levei um momento. Então me ocorreu. Ele estava resolvendo o problema que eu tinha escrito na lousa, como se nada tivesse acontecido. Ok, resposta certa. Eu gaguejei. Naquele momento, o sino tocou. Olhei para o relógio. De alguma forma, eram 2h45 da tarde, hora da saída. 2h30 tinham acabado de simplesmente desaparecer. Observei, enquanto essas crianças, que momentos atrás tinham sido outra coisa, enquanto elas se levantavam e corriam para fora da porta. Me senti sortudo por estar vivo. Peguei o envelope com o dinheiro e corri pelas escadas acima. Quando saí, eu a vi. Ela parecia surpresa. Você está vivo, Disse a recepcionista. Eu balancei a cabeça, surpreso. Ok, vejo você amanhã? Ela perguntou. Toquei no maço de dinheiro no meu bolso. Pensei na festa que faria hoje à noite. Sim, voltarei, eu disse, saindo para fora. O sol estava quente, mas quando olhei para a escola, meu coração pulou no meu peito. Atrás dela, colinas subiam para as montanhas logo atrás. O vento soprava, o farfalhar das folhas como um sussurro. Meu sangue esfriou. Eu precisava de uma bebida. O barulho do vácuo daquela porta quando subi as escadas, o clique dela quando trancou, foi tipo... clique. É meio engraçado quando você pensa nisso. As coisas estranhas da vida que podem virar hábito. Normalizar é o que a nossa terapeuta de casal chamava quando eu estava em um relacionamento e precisava de terapia. Até a leve mudança de pressão nos meus ouvidos, tipo quando eu mergulhava fundo no lago da casa da minha avó. Era um lago pequeno e eu queria ver até onde ia, então eu nadava para baixo no escuro até meus pulmões implorarem por ar.
Eu queria desesperadamente chegar no fundo e encontrar chão firme no breu, mas sempre ia mais para baixo, e quando nadava para cima e emergia na superfície com pulmões ofegantes, eu dizia para mim mesmo: da próxima vez, quem sabe? Eu sentia aquela pressão nostálgica nos meus ouvidos quando descia as escadas. Engraçado, eu não pensava na minha infância há anos. Lorena era o nome dela, a mulher na recepção da escola. Ela me olhou estranho quando eu voltei 2 dias atrás. Eu não achei que você ia voltar. Ela comentou. Foi um daqueles comentários que você não sabe muito bem como responder. A grana tá boa, eu falei. E estava mesmo. 3 dias, 21 mil. A mulher que alugava o apartamento para mim ficou chocada quando entreguei 3 meses adiantados para ela. Eu nem quero saber como você conseguiu essa grana, ela disse com sarcasmo, guardando meu aluguel. Não, você não quer, eu pensei. Mas eu não vou ficar sem teto por pelo menos alguns meses. A grana tá boa, é? Lorena repetiu. Depois se levantou e tocou meu braço, como uma carícia, enquanto íamos em direção à porta. Parecia íntimo. Eu percebi que não era tocado assim há... bem, nem lembro há quanto tempo. Então voltei para a sala de aula. Todo dia. De novo e de novo. Nada tinha acontecido fora do comum, seja lá o que for esse novo comum. Eu obedeci às regras, fiquei de lado enquanto escrevia na lousa. Hoje, quando cheguei na mesma porta de sempre, aquela sensação de nadar no escuro ficou em minha mente. Eu me aproximei da pequena porta, peguei na maçaneta. Foi quando percebi que o papel das regras tinha se movido. A lista, dando uma olhada, tinha uma mudança. Não uma mudança grande, somente apenas sutil o suficiente para que eu percebesse. Regra número 2. A enfermeira vai tirá-los às vezes. Quando eles voltarem, não faça contato visual por 15 minutos. Regra número 3. Não tente ajudá-los depois das visitas da enfermeira. Eram as mesmas regras, porém, essas duas agora estavam sublinhadas. Tive uma leve desorientação visual ao entrar na sala, sabendo que tinha montanhas atrás de nós, montanhas que eu tinha visto momentos atrás. Internamente a gente extrapola o que deveria estar acontecendo, expectativas de como o mundo vai seguir em um determinado caminho. Mas mesmo com aquelas montanhas, dentro da sala de aula, as janelas abriam para um campo que deveria estar, na minha estimativa, uns bons 6 a 9 metros abaixo do chão. Não tenho certeza de como isso faz sentido e se vou conseguir normalizar isso. Depois do recreio, as crianças correram de volta para a sala, aparentemente normais. Elas sentaram e eu comecei nossa aula de matemática. Quando estou escrevendo na lousa, com as crianças no meu campo de visão, eu consigo ver aquela pequena porta, que é a mesma que uso para entrar na sala, mas minhas costas estão para a entrada que as crianças usam. Eu estava revisando subtração e adição, quando os pelos do meu braço se arrepiaram. O ar parecia carregado, como nos momentos antes de um raio. As crianças estavam completamente paradas, nenhum movimento sequer. Virando, eu a vi. A enfermeira. Alta, quase perfeita. Mas quando olhava para ela, as feições pareciam ondular, como uma renderização de IA de um humano, onde a imagem está sendo constantemente gerada. Mesmo agora, eu não consigo criar uma imagem dela na minha cabeça para descrever. Com a entrada dessa mulher, os sussurros voltaram. Não diretamente, mas nas bordas da minha consciência. As crianças, em sincronia, viraram as cabeças e observaram uma garotinha de cabelo escuro na terceira fileira se levantar e ir em direção a ela. O rosto vazio, sem emoção, o corpo relaxado. Mas os olhos dessa garotinha pareciam gritar por ajuda. Lágrimas brotaram nos cantos. Eu queria agarrá-la, abraçá-la, protegê-la, mantê-la segura.
As cabeças das outras crianças seguiram o caminho dela, ainda em sincronia, sentindo o medo por ela, com ela, todos como um só. De repente, desejei desesperadamente saber o nome dela. Era temporário, eu tinha dito para mim mesmo, não se apegue. Então tomei a decisão consciente de não aprender os nomes deles, além de Johnny, que tentei esquecer. Decidi ganhar meu dinheiro e depois deixar para trás esse lugar e qualquer mal que espreitasse dentro de suas paredes. Mas vendo essa criança andar, assustada, em direção a essa criatura grotesca, não consegui me controlar. Minha boca se abriu em protesto, para dizer o que eu não faço ideia. Como uma víbora atacando, a cabeça da enfermeira se virou para mim. A pressão na sala aumentou. A enfermeira parecia ficar mais perto, maior, enquanto eu sentia a pressão do meu cérebro inchando contra meu crânio, o líquido nos meus olhos saltando. Uma artéria no fundo da minha cabeça começou a se expandir, se inflar para fora. O elo fraco em alguma cadeia biológica se esforçando ao limite. Então, as crianças se viraram como um só em direção à enfermeira. Os sussurros aumentaram de intensidade. Teve um impasse tenso acontecendo, algo muito além da minha capacidade de entender, com minha vida em jogo. Uma expressão de confusão cruzou o rosto da enfermeira. Então, a garotinha, apesar do medo dela, estendeu a mão, pegou na mão da enfermeira. A enfermeira manteve o olhar em mim, a pressão interna aumentando em minha cabeça por um longo momento. Eu estava à beira da consciência, mal aguentando, esperando a morte. Então, abruptamente, tudo parou. Desabei na minha cadeira, a mente fritando. A garotinha olhou para mim, e a última coisa que realmente lembro é a preocupação em seus olhos. Preocupação não por ela mesma, mas sim por mim. Sem falar na inimizade no rosto da enfermeira. Eu não lembro do sinal tocando, só lembro de sair, subir as escadas, sentir a pressão e o clique na porta atrás de mim. Só sei que a garotinha não voltou para a sala naquele dia. Decidi então descobrir o nome dela no dia seguinte. Aprender todos os nomes deles. Eles eram perigosos com certeza, mas talvez fossem crianças, pelo amor de Deus, talvez fossem vítimas também. Do lado de fora da porta de Lorena, eu abri o envelope. Nele tinha 10 notas de 100 novinhas. Abaixei a cabeça. Lorena, eu não tô reclamando, mas... Falei mostrando o dinheiro que veio a mais. Lorena olhou para mim. Pagamento de risco, ela disse. Isso é comum? Perguntei. Ela me olhou. Sim. Os olhos dela brilharam com alegria. Eu fiquei esperando o seu rosto mudar como o da enfermeira. Elas gostam de você, as crianças. Ela sorriu, sedutora, humana. Eu podia sentir sua mão no meu ombro e sentia falta daquele toque, qualquer conexão humana. Saindo para fora da escola, a brisa da noite trazia uma leve nitidez de outono. Respirei fundo, limpando fundo nos meus pulmões. Percebi que 2 vezes na semana passada eu quase morri, dentro daquelas paredes daquela maldita escola. Em retrospecto, essa era minha última chance real de sair sem consequências, de evitar tudo o que veio depois. Qualquer pessoa normal teria ido embora ali mesmo. Mas, só mais uma semana, eu disse a mim mesmo, e eu vou parar com isso. 3.500 mais os 1.000 de hoje, isso ia me deixar bem por alguns meses, vai. As folhas farfalharam. Mais uma semana, sussurrando nas bordas da minha consciência. Não só as folhas. Fique mais um pouco, eles disseram. Os sussurros. Eu tremi de frio, contra a presença deles, contra a enfermeira, contra Lorena. No fundo, meus ossos clamavam por uma bebida. Por um tempo, eu não queria sentir nada. Doce esquecimento. O som do vácuo da porta. A fechadura. Clique.
Nossas vidas são governadas por ciclos. O aspecto fundamental de um ciclo reside na repetição. Essa é sua própria natureza. À medida que nos afundamos nesses ciclos em nossas vidas, dia após dia, essa familiaridade pode até se transformar em uma fonte de conforto. Podemos nos acostumar com quase tudo, eu suponho. A risada de Lorena, o jeito que ela inclinava a cabeça para me olhar, as visitas da enfermeira, o jeito que aquela garotinha voltou. Ciclos suficientes para até a circunstância mais estranha começar a fazer parte da normalidade. Não reconhecemos que as mesmas paredes que confortam são as mesmas que aprisionam. Até o dia em que algo nos tira disso, quebrando o ritmo, perturbando o padrão. Fiz um juramento solene a mim mesmo de que sexta-feira seria meu último dia de trabalho, e essa promessa eu cumpriria. A garotinha foi levada por aquela coisa. Meu pensamento está ficando mais claro, mas minha memória fica mais nebulosa. Uma miopia cognitiva, miopia mental. Até isso, eu uso essas palavras chiques, mas não consigo me lembrar claramente do rosto da minha própria ex-mulher. Eu não tinha dormido bem em casa depois que a enfermeira levou aquela garota. Virando e revirando na cama, toda vez que eu dormia sentia aquela veia na parte de trás da minha cabeça, bem no fundo, pulsando, latejando. Dizem que depois que alguém perde um membro, ainda sente a sensação de que o membro está lá. Membros fantasmas é o que chamam. Isso estava acontecendo na parte de trás da minha cabeça. A memória de uma sensação, ainda disparando as cargas elétricas através das sinapses neurais. A consciência é uma coisa tão estranha. Raramente a notamos, até algo dar errado. Devo ter adormecido porque acordei com o telefone tocando. Era minha ex-mulher e seu advogado, querendo finalizar os detalhes do divórcio. Quando tentei ver o rosto dela, estava borrado. A mulher que eu conhecia desde os 14 anos era só um borrão em minha visão. Deus, isso me deixa triste. Pensar nela, sentir aquele buraco na minha vida, visceral, como se alguém tivesse arrancado os tendões dos meus ossos. Eu podia senti-la, mas não consigo ver seu rosto. A memória de onde ela costumava estar pulsava, mas eu não conseguia vê-la. Indo para a escola, pelas sinuosas estradas da montanha, minha ex me ligou, sem advogado dessa vez. Johnny, Meu nome saindo da boca dela, como uma estranha. Sim? Eu respondi. você está bem? Ela perguntou, preocupação real em sua voz. Isso importa? Eu perguntei. Você se foi. Silêncio enquanto eu parava no estacionamento. Eu tenho que ir. Cheguei no trabalho. Eu disse. Johnny, Ela disse. Em sua voz dava para ouvir que ela queria dizer algo. Medo, arrependimento, dúvida talvez. se cuida. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Eu desliguei. Aquele capítulo da minha vida acabou. Eu sabia que não tinha volta. Algumas coisas, uma vez removidas, nunca podem ser recolocadas. Mais uma volta do ciclo. Clique. A porta se acomodou no lugar. A ligeira pressão contra meus ouvidos quando desci as escadas para entrar na sala de aula. Mais um dia. Eu estava adiantado, então sentei na minha mesa revisando meu plano de aula. Nem tinha flertado com Lorena dessa vez na recepção. Tudo que eu conseguia pensar era o rosto daquela garotinha, seus cachos escuros, seus olhos suaves, a preocupação que ela tinha quando saiu com a enfermeira. Logo após o recreio, as crianças ficaram quietas, o ar engrossou, crepitando com estática. Eu não olhei, mas pude ver a forma da enfermeira na porta e uma forma menor na frente dela. A forma menor era a morfa. Ela cambaleou até a terceira fileira, com passos desajeitados e arrastados. Acomodou-se na cadeira vazia 4 fileiras atrás. Eu queria olhar, correr e ver se a garotinha estava bem. Mas aquela coisa não era ela. No fundo eu sabia. Eu podia sentir os olhos da enfermeira em mim, sondando, testando, como se quisesse que eu agisse, procurando briga.
Quais eram as regras? Tenho quase certeza de que o papel dizia para esperar 15 minutos. Mas quase certeza é suficiente em tal situação? Então, anotei a hora do relógio e continuei escrevendo na lousa, as crianças envoltas em minha visão periférica. Depois de cerca de 2 minutos, a enfermeira se retirou. Não foi embora, apenas desapareceu de volta para o corredor como uma maré recuando. Então, a forma amorfa, que era a garotinha, gemeu. Um gemido angustiado de um animal preso em uma armadilha. Um som que desperta o instinto protetor que está profundamente em nosso DNA. E eu podia ouvir os sussurros, mas dessa vez zumbindo em uma nuvem ao redor dela. Depois de cerca de 5 minutos, as outras crianças começaram a se mover. Lentamente no começo, pequenas contrações. Depois, arrastaram os pés. Na beira da minha visão, a forma antes amorfa e estranha começou a se fundir na forma da garotinha. 7 minutos haviam se passado desde que a enfermeira saiu. Ela gemeu novamente e as outras crianças se viraram. Elas soltaram gemidos menores e se contorceram desconfortavelmente. Sons de empatia, talvez, pela garotinha. Elas pareciam sentir o que ela sentia. Aos 12 minutos, a garotinha estava totalmente lá. Podia ver seu rosto, suas pernas, os tufos de cabelo no final da trança. Eu queria pegá-la, segurá-la, mantê-la segura. Finalmente, 15 minutos haviam se passado. Com os 2 extras de quando a enfermeira me observou, me senti confortável com o fato de que as regras me apoiavam. Eu corri para a garotinha. Ela levantou o queixo, lágrimas nos olhos. Você está bem? Eu perguntei, enxugando uma lágrima de sua bochecha. As crianças murmuraram. Esse som era novo, como os sussurros, mas de alguma forma em apoio a mim. Sim, ela disse. É só dor. Ela parecia confusa que eu estivesse preocupado. Qual é seu nome, querida? Eu perguntei gentilmente. Magda. Ela disse, suavemente, colocando a mão na mesa. As unhas de seu dedo indicador e médio eram roxas escuras, com veias azuladas saindo delas. Ela fez uma careta de dor quando levantei uma de suas mãos. Então olhei para a outra mão. Tinha as mesmas marcas. Ela olhou para mim com admiração. Por que você está agindo assim? Você está com dor, querida, eu disse. Sim, e? Quando você vê alguém sofrendo, você quer aliviar a dor dessa pessoa, ajudar de alguma forma, eu disse. Os murmúrios novamente, mais altos. Johnny então levantou a mão. Pode falar, Johnny, eu falei. Então se alguém é fraco, você o ajuda? Ele perguntou. Sim, o que mais você faria? Perguntei. Os murmúrios ficaram mais altos. Os fracos são devorados, ele respondeu. Naquele momento, o sinal de saída tocou. Fiquei olhando enquanto as crianças se levantavam e corriam para fora da porta. Magda foi a última, movendo-se lentamente, ainda com considerável dor. Quando ela chegou à porta, olhou para mim, dividida entre a dor e a alegria, e sorriu. Percebi que nunca tinha visto as crianças rirem ou sequer sorrirem. Elas corriam umas atrás das outras, brincavam, mas aquele princípio fundamental da infância de sorrir nunca havia aparecido em seus lábios. Magda ficou ali por 1 minuto, na porta, como uma criatura selvagem, observando a civilização. Então, se foi. Clique. Lorena estava esperando do lado de fora, no brilho da noite. Ela estava radiante. Se aproximou de mim. Eu podia sentir seu cheiro. Ela pegou na minha mão. Você tem olhos gentis, ela disse. Aquelas crianças... Ela apertou minha mão com mais força. Elas são importantes, Lorena disse. Meu corpo respondeu ao seu toque, ao seu cheiro. Me contive. Mas quem são elas? Perguntei. Ela se inclinou, perto do meu ouvido. Bolsa de estudos. Oferecemos a elas uma vida melhor, Lorena disse.
Então soltou minha mão. Ela olhou para mim com aqueles olhos arregalados. Você está fazendo um trabalho incrível com elas. Seu corpo roçou o meu quando ela voltou para a escola. Mais tarde, no bar, meu amigo de bar, Silvio, sentou ao meu lado. Ele pediu uma bebida alcoólica misturada com leite que não lembro o nome, e eu uma cerveja. Eu paguei. Só faltavam 2 dias de aula. Por que não comemorar? Dinheiro na carteira. O barman abriu a garrafa. Sinfonia ao contrário. O outro ciclo dominante da minha vida. Bebida. Pressionei o copo contra meus lábios. O líquido gelado desceu pela minha garganta, no caminho para o doce esquecimento. O barman colocou uma caixa de leite no balcão para fazer o drink. Eu congelei. Cerveja escorreu pela lateral da minha boca. Uau, cuidado, você vai virar um alcoólatra, Silvio exclamou. Eu tossi e engasguei. Coloquei a cerveja no balcão. Vômito subiu na parte de trás da minha garganta quando corri para fora da porta. Correndo contra a natureza, tropecei em um arbusto. Líquido jorrou da minha garganta quando meu estômago se contraiu repetidamente. Vomitei. Voltando para o bar, sentei ainda tonto. Você está bem, cara? Silvio perguntou. Não, eu não estava. Eu nem sabia que ainda colocavam fotos de crianças desaparecidas em caixas de leite. Peguei a caixa e dei uma gorjeta para o barman. Já vai embora, a festa está apenas começando, Silvio proclamou. Não para mim, eu pensei. Para mim, a festa acabou. O rosto doce de Magda me encarava na parte de trás da caixa de leite. Eu sabia que as coisas estavam prestes a mudar. Uma engrenagem bem no fundo de alguma maquinaria antiga parou, o ciclo quebrado. Na caixa de leite dizia: garota desaparecida. Mas essa não foi a parte mais estranha. A parte mais estranha estava abaixo disso, onde a data de desaparecimento foi impressa: 23 de setembro de 1992. Até a próxima. Obrigado.